Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aos Hábitos 7.0. Então aqui a gente vai falar passo a passo sobre a arquitetura dos hábitos. Então vamos lá. Então falando um pouco aqui do que é a arquitetura dos hábitos, né? Só para você ter um entendimento melhor da solução, a arquitetura dos hábitos é projetada para ser flexível e escalável, permitindo que seja usado em ambientes de TI diferentes, né, de diferentes tamanhos e complexidades. A seguir, descrevo os principais componentes da arquitetura dos hábitos. Eu costumo falar primeiro sempre do banco de dados, né? Então, tudo que a gente for fazer, a gente vai fazer em cima do banco de dados. Os hábitos requer um banco de dados para armazenar as informações de configuração e dados coletados de dispositivos a serem monitorados. Pode ser utilizado em diversos sistemas de gerenciamento de banco de dados, como MySQL, Postgre, Oracle, entre outros. O banco de dados é fundamental para o armazenamento e análise de dados de monitoramento ao longo tempo. Beleza? Então, o que é que vocês precisam ter em mente? Qual banco de dados vocês vão utilizar? Independente do tamanho do projeto, vocês vão fazer de Zabbix, tá? Eu recomendo utilizar o MySQL ou Postgre. Eu, particularmente, Magno, gosto de usar o Postgre com o plugin Timescale, tá? Porque o Timescale integrado ao Postgre, ele faz ali o armazenamento dos dados, ele faz a compressão dos dados e vai sempre economizando espaço em disco. O maior problema dos Zabbix, no meu entendimento, é a questão do armazenamento do banco de dados. Então, o Postgre tá nessa versão mais atual e na versão aí anteriores, se eu não me engano, 5.0 para cá, a gente tem usado bastante Postgre por causa desse plugin Timescale. Mas você pode usar outros aí e usar a mesma lógica, tá? De você dividir ali o banco de dados, do armazenamento históricos e afins, tá? Então, é de suma importância você elencar qual banco de dados você vai usar. Servidor Zabbix. O servidor Zabbix é o componente central do sistema, da solução. É responsável por coletar, processar e armazenar dados de monitoramento de dispositivos e serviços. Tudo que você faz com o Zabbix Server. Ele também gerencia a configuração do ambiente de monitoramento e a distribuição de tarefas para outros componentes do Zabbix. O servidor Zabbix é executado continuamente e garante que os dados de monitoramento estejam disponíveis e atualizados. Então, o servidor Zabbix, digamos ali, que é meio que o coração da solução. Temos ali o front-end. O front-end, né, é o local onde você acessa a interface web de qualquer navegador que permite aos usuários interagir com o sistema através dessa interface. Os administradores podem visualizar gráficos, mapas de rede, relatórios, configurar itens de monitoramento, definir gatilhos, criar painéis personalizados e gerenciar todo o ambiente de monitoramento. O front-end é a principal forma de interação dos usuários com os Zabbix. Ponto. Então temos ali os três principais: banco de dados, servidor Zabbix e o front-end. Beleza, galera? Temos também aqui a outra parte, né, da solução, que são os agentes. Temos os Zabbix Agente 1 e Agente 2 na solução. Os Zabbix Agentes são instalados nos dispositivos que deseja monitorar, nos sistemas operacionais Linux e Windows. Eles são responsáveis por coletar informações locais dos dispositivos, como o uso de CPU, memória, espaço em disco e outros recursos. Os agentes enviam esses dados para o servidor Zabbix, onde são processados e armazenados. Os agentes Zabbix são componentes leves e eficientes que permitem o monitoramento de uma ampla variedade de dispositivos e sistemas operacionais. Os Zabbix Proxy. O Zabbix Proxy é uma solução opcional, mas também muito eficaz, que se faz sentido utilizar com os Zabbix. Em ambientes maiores e distribuídos, é possível adicionar proxies Zabbix para melhorar a escalabilidade e a eficiência do sistema.
os proxies coletam dados de monitoramento de dispositivos locais e encaminham esses dados para o servidor central. Isso reduz a carga do servidor principal e permite a distribuição do trabalho de coleta de dados em uma arquitetura hierárquica. Ou seja, quando você faz o uso do proxy, independente do cenário que você vai usar, o Zabbix Proxy coleta as informações, processa os dados e manda mastigado para o Zabbix Server, economizando recursos computacionais do seu servidor Zabbix. Então é de suma importância, tá? Quando possível, sempre usar o proxy, independente da arquitetura. Mecanismos de ações, actions. O mecanismo de ações do Zabbix é responsável por executar ações corretivas ou enviar notificações em resposta a eventos de monitoramento. Os eventos podem ser desencadeados por gatilhos, triggers, ou por outras condições definidas pelos administradores, que somos nós. As ações podem ser enviar notificações por e-mail, mensagem de texto, Zap, Telegram, Discord, Pombo, sinal de fumaça. Galera, tem uma gama de recursos que você pode usar para fazer esse tipo de escalonamento. Beleza? Executar script, outras tarefas configuradas para lidar com o problema detectado. Temos aqui, novamente, vamos falar um pouco dos componentes, tá? O componente principal que temos aqui é o banco de dados, onde ele armazena os dados históricos e as configurações. O Zabbix Server, que executa as coletas, detecta problemas e notifica. E o front-end, onde a gente acessa, configura e visualiza. Beleza? Então, eu vou estar sempre falando sobre isso, desse conjunto, para fixar bem a matéria, para vocês entenderem legal aí sobre os Zabbix. Beleza? Então, dando continuidade aos componentes, né? Temos o Zabbix Proxy, que é um braço, uma extensão do Zabbix Server, que serve para monitorar locais remotos, locais on-premise e distribuir a carga. O Java Gateway, para monitorar aplicações em Java. E o Java Web Service, que é utilizado ali para gerar reportes, relatórios e afins. Funcionamento. O funcionamento também é uma parte importante, então a gente vai estar sempre falando sobre. Temos lá o nosso ambiente Zabbix, né, front-end. Temos lá os usuários acessando ao nosso ambiente e fazendo a coleta ali de agentes, SNMP, né, Network Devices, hardware com IPMI e Java, aplicações Java com JMX. Beleza, galera? Então a gente fecha aqui essa aula referente ali ao nosso resumo dos componentes, falando aqui sobre o funcionamento e arquitetura, nesse caso aqui, a arquitetura dos Zabbix, né? Eu estou voltando nele aqui, fixando isso para vocês entenderem melhor. Deixo aqui a Zabbix Flix, onde é o maior centro de treinamento do mundo, tá? E o mais barato para vocês. Então, eu vou deixar no final aí do treinamento um voucher, caso vocês queiram dar um próximo passo na sua carreira. Vocês querem acessar lá para dar uma olhada, você está aqui disponível o link. Estou deixando o PDF também em anexo para vocês baixar, tudo referente às nossas aulas. Beleza? E vamos seguindo para uma próxima.